Boa noite, meus irmãos que provavelmente já estão aí acompanhando conosco. Hoje nós estamos aqui reunidos, Marcela, Renan e eu, e vamos fazer um bate-papo, na verdade. E quando a gente faz um bate-papo, é muito bom que vocês participem, até porque o tema de hoje é acho que bem atual, assim, das nossas reflexões. E acho que mais atual ainda pelo momento que a gente está vivendo. Acho que a gente está tendo tanto tempo para refletir, para pensar sobre valores, né, que eu acho que vocês participando ajuda muito a nossa condução aqui do bate-papo. Então, participem, já tem gente chegando aí. Mais uma vez, a gente está aqui nesse momento de união do Grupo Espírita Jesus e Maria e da Casa de Tiago. Aí chegando aqui pelo YouTube, a Aurinha, Inês, sejam bem-vindas, que já comentaram aqui. Tem mais gente, né? Mas aí o pessoal ainda não colocou. Sejam bem-vindos. E vamos, então, vou passar a palavra para o Renan, para a Marcela, para eles darem boa noite também. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui reunidos com vocês. Hoje, mais uma vez, em meio às mulheres, né, Andréia? A semana passada eu estava no meio da mulherada. Hoje são só duas, mas estou eu aqui no meio de novo, né? Então, queridos amigos, sejam muito bem-vindos, que o nosso encontro possa ser muito positivo, muito produtivo mais uma vez. Como a Andréia disse, é um tema muito relevante, um tema que está em consonância com o que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, que a gente precisa refletir. Então, vai ser muito bom, muito positivo esse período de 1 hora que nós estudaremos juntos. Boa noite também, Marcela. Boa noite, gente. Tudo bem? Com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje para participar desse estudo, desse bate-papo, uma coisa mais informal, um tema que é tão legal e que vai ser... Acho que é sempre útil a gente falar sobre isso, né? A gente parar para poder refletir um pouco sobre o que somos, sobre algumas questões que acho que estão sempre em voga, né? E, enfim, estou vendo um monte de gente aqui comentando. Boa noite a todos que estão aqui conosco e sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade para comentar e participar com a gente. Eu vou tentar aqui compartilhar uma musiquinha para a gente poder fazer nossa prece com música. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A gente vai mexer na imagem um pouquinho, gente, mas a música vai ficar só nos bastidores, tá? Pronto. A gente fica aí com essa musiquinha de fundo. Boa noite, Paulo, Goia, Joana. Coisa boa, Lourdes. Coisa boa ter vocês aqui com a gente nessa noite. Bom, então, já estamos no nosso horário. E nós aqui, embora não seja live especial, estamos comemorando 1 ano de momento de união, né, Renan? Como no sábado passado teve já o momento de união comemorativo desse 1 ano, vai ter na quarta também, no sábado, mas nós estamos aqui também, como estamos unidos, comemorando também esse momento de união para todos nós, que tem sido muito importante. Olha quanta gente já aqui, isso é uma grande alegria para todos nós. Então, vamos começar. Vamos começar porque já estamos no nosso horário e hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que será o nosso preparo. Depois a Marcela vai fazer a nossa prece e nós vamos iniciar essa roda de conversa sobre o tema. E mais uma vez eu convido vocês a participarem conosco. Enviem seus comentários, opinião, indicação de livro, às vezes, o que vocês leram, ou uma palestra que ouviram sobre o assunto. Participem conosco, isso enriquece muito as nossas reflexões. Então vamos lá. Caminho, Verdade e Vida,
pelo espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier. Capítulo 166, Posses definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus. João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, com essa leitura bastante profunda, eu passo a palavra para a Marcela para fazer a nossa prece da noite. Bom, meus irmãos, nesse momento eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao alto. Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso irmão maior, pedimos a permissão para iniciar mais uma live. Que o Senhor esteja conosco, com cada um de nós que está aqui nesse momento, para que a nossa palavra seja de fácil entendimento para todos os irmãos que estão aqui conosco, que esse bate-papo possa abrir a mente das pessoas, convidá-las a refletir sobre o tema, a entender a importância do ser, do autoconhecimento. Pai, permita que nesse momento a gente consiga se entregar de corpo e alma, se abrir, se dar essa oportunidade. Nesse dia a dia tão corrido, esse é um momento importante. Que o Senhor possa permanecer ao longo de toda essa live conosco, nos auxiliando nas palavras, nos ensinamentos, e que tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos começar esse bate-papo. Eu vou passar a palavra para o Renan, que o Renan vai fazer a nossa introdução aí ao tema, para a gente já começar a ver por que caminho a gente vai seguir nessa noite, né? Então, vamos lá. Eu vou fechar meu microfone, Marcela também já está com o microfone fechado, e se a gente for interagir, a gente abre. Tá? Sejam bem-vindos mais uma vez, todos, e a gente com muita alegria vê o nosso amigo, irmão, companheiro,
trabalhador da casa de Tiago, e eu preciso falar isso, Sidney, que está aqui conosco, graças a Deus. Muito boa noite mais uma vez aos queridos irmãos que chegaram depois. Sejam todos muito bem-vindos. Como a Andrea e a Marcela falaram anteriormente, o tema que nós estudaremos nesta noite é o ter e o ser. Essa relação, muitas vezes, paradoxal no que diz respeito às nossas ações, no que diz respeito aos nossos sentimentos e às nossas práticas no dia a dia, não é? Nós ficamos, muitas vezes, muito ligados ao que a matéria nos proporciona e, às vezes, a gente esquece da essência do objetivo que nós tivemos quando nós planejamos o nosso retorno a esse plano, não é? E assim, obviamente, sinalizando todos os poréns que existem dentro do contexto desse estudo, nós iniciaremos. Eu vou fazer aqui já uma apresentação, porque eu acho que na noite de hoje vocês terão a possibilidade de ouvir falar de bastantes obras da codificação e também obras da doutrina espírita. Então, para que nós embasemos o nosso estudo de uma forma mais consistente, eu vou trazer para vocês aqui, obviamente, além do o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são duas das obras da codificação de Allan Kardec, esta obra aqui, intitulada O Homem Integral, que é do espírito Joana de Ângeles, com psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E é com ela que nós vamos iniciar o estudo e a análise breve em relação ao ter e ao ser. Segundo Joana de Ângeles, a nossa relação com o mundo de provas e expiações, ela está muitas vezes ligada a um conceito que nós valorizamos muito, mas muitas vezes nós não sabemos de fato o que é e como usufruir desse conceito, que é a palavra felicidade. O que é a palavra felicidade? Nós podemos ser plenamente felizes nesse plano, enfim. Segundo Joana, nesse livro aqui, como eu disse, O Homem Integral, a felicidade, para as pessoas nos tempos longínquos do passado, era você organizar uma vida socialmente e economicamente bem estruturada. Ou seja, você trabalhava, você acumulava bens, você acumulava posses para que tivesse uma velhice ou um período pós-trabalho tranquilo, não é? Segundo ela, nas palavras que está aqui no livro, a felicidade era medida em razão dos bens acumulados. E a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Ou seja, se eu adquirir bens suficientemente estáveis para que eu tivesse uma vida tranquila, tanto no presente quanto no futuro, o meu objetivo tinha sido atingido. Essa era a felicidade. Mas nós temos que recorrer, obviamente, ao Livro dos Espíritos, para que a gente compreenda de uma forma um pouco mais ampla, até mesmo com a visão que Kardec nos possibilitou através da sua obra, dos seus estudos, o que de fato nós podemos entender. E aí nós temos uma questão muito interessante, que é a questão de número 922 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec provoca e depois pergunta. Ele faz duas afirmações. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ele afirma. Ou seja,
a nossa felicidade é uma felicidade relativa, tá? Nós não podemos ser felizes ou infelizes de uma maneira completa. Cada um tem o seu grau de felicidade ou de infelicidade. Por isso, o título do capítulo, que trata essas questões relacionadas à felicidade, é exatamente esse: a felicidade e a infelicidade futuras. Muito bem. Aí ele continua: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, em algum momento nós podemos identificar algum traço em que todos estejam encaixados e, obviamente, se sintam felizes em relação à sua vida? E aí, as respostas são sempre muito lógicas, interessantes e que nos levam à reflexão. Ele vai nos trazer duas vertentes. Que vida é essa a qual nós estamos nos referindo? Diz o Espírito da Verdade na sua resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, o traço em comum existente para todos os homens em relação ao conceito de felicidade está ligado a essas duas vertentes. A vida material, que é necessária. Nós estamos inseridos num contexto material, nós estamos num plano de provas e expiações e nós necessitamos, obviamente, das coisas materiais. Mas o que, de fato, nós utilizamos e que realmente nos traz esse traço de felicidade comum a todos os homens? Apenas o que é necessário para a nossa estabilização e para a nossa vida perante ao mundo. E com relação à vida moral, que talvez seja o nosso maior empecilho, está relacionada à consciência tranquila. Bom, a consciência tranquila é, vamos dizer, o agrupamento das leis de Deus. No próprio Livro dos Espíritos, nós temos isso. Onde estão reunidas as leis de Deus? Na consciência. Ou seja, nós, quando temos a nossa consciência tranquila e nós temos a fé no futuro, ou seja, não duvidamos de quaisquer que sejam as situações que ocorram na nossa vida, mesmo que essas situações sejam difíceis de serem transpostas, como a que a gente está vivendo agora, uma situação de pandemia, que muitas vezes a gente se pergunta o porquê de estarmos passando por isso, qual vai ser o ensinamento que isso vai trazer para mim e como eu devo enfrentar esse processo. Ainda assim, uma coisa deve ser sempre lembrada: tenhamos fé no futuro. Por quê? Nada acontece por acaso. E assim, nós conseguimos, pelo menos, aliviar um pouco aquele peso que nós carregamos dentro de nós, e aí talvez a Marcela ou a Andréia vão falar, acho que a Marcela preparou alguma coisa relacionada à questão de nós olharmos para nós, a questão do autoconhecimento. É muito importante para que a gente consiga lembrar um pouquinho de que a nossa fé verdadeira, aquela que nós buscamos na casa espírita, buscamos nos mais diferentes movimentos cristãos ou religiosos não cristãos. Qualquer que seja essa fé, ela tem que ter um propósito, tem que ser uma fé praticável. Não adianta a gente simplesmente deixar a fé dentro do ambiente religioso. Por isso, a gente não pode, obviamente, se recordar ou deixar de recordar de Jesus, com a passagem em que ele fala que se nós tivermos
a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teremos a possibilidade de transpor as montanhas. Isso é muito importante. Então, essa primeira introdução, essa primeira parte, ela nos leva a refletir exatamente isso, a questão da vida material, importante, necessária para cada um de nós, o ter, né, que muitas vezes nós valorizamos mais do que o ser, que essa é a proposta do nosso bate-papo de hoje, e a vida moral, que nós vamos trabalhar com as questões que nos levam a entender a espiritualidade, que nos levam a entender aos ensinamentos morais e também as questões que a gente aprende dentro da casa espírita. Nosso amigo Paulo disse aí, na vida física podemos ter, mas na vida espiritual, moral, só podemos ser. Por isso a importância de nós usarmos a vida física, a vida material, para quando nós passarmos para o outro plano, agregado algo de positivo na nossa jornada, não é? Amigas, alguém quer continuar? Quer ir, Marcela? Falar que Posso você vai falar sobre o autoconhecimento? Que aí depois eu vou mostrar depois o caminho. Aí eu acho que a gente faz isso. Você vai falar sobre o autoconhecimento, o Renan está dando a introdução, e eu vou mostrar quem é que leva a gente a isso. Bom, então vamos lá. Tem muita coisa para falar em relação a essa fala super abrangente do Renan. É um tema muito denso. Então, acho importante a gente começar falando um pouquinho sobre o ter, que é tão evidenciado nos dias atuais, porque a gente vive num mundo material em que muitas pessoas não têm essa preocupação espiritual. Ou muitas vezes, né, nessa correria do dia a dia, a gente acaba se desconectando um pouco da nossa espiritualidade, do nosso eu, e se entregando um pouco a toda essa materialidade que nos envolve. Então, é importante falar, sim, que a gente vive num mundo consumista, que nós, seres humanos, nós somos alimentados pela busca do prazer, e comprar, consumir, ter bens materiais é uma coisa que nos move, porque passa uma sensação, um bem-estar muito bom, uma sensação de prazer e superioridade em relação ao próximo. E isso a gente precisa colocar aqui, que é uma sensação passageira e totalmente ilusória. Por quê? Muitas pessoas acabam achando que o comprar, o ter, o possuir vão ocupar aquele vazio que cada um tem dentro de si. Cada um de nós busca, de alguma forma, preencher isso e acaba, vou comprar alguma coisa. Até uma coisa interessante, né? Tem pessoas que têm um sonho, por exemplo, eu quero comprar tal carro de uma marca incrível, maravilhosa, luta a vida inteira, se sacrifica, junta dinheiro, consegue comprar o carro. E quando compra o carro e acha que finalmente vai entender o que é felicidade, entende que não. O vazio continua. E por que esse vazio continua, gente? Porque a felicidade, ela não é comprável, ela não é palpável, ela não vem de outra pessoa. A felicidade, ela vem de dentro de nós. E enquanto a gente não tentar entender dentro de nós onde a gente encontra essa felicidade, a gente não vai conseguir dar esse primeiro passo. E aí vem a fala, né? O Renan estava falando do autoconhecimento, eu estava fazendo aqui algumas... Eu sempre gosto, né, de estudar e fazer alguns apontamentos, né? Eu acho que a gente está numa fase, a pandemia nos permitiu, pelo menos muitos, por algum tempinho, tiveram a possibilidade de parar, refletir sobre a vida, né?
e talvez tenham entendido a importância do autoconhecimento. Por que a importância do autoconhecimento? Tem muita gente que não consegue se encarar. Tem muita gente que tem medo de encarar as próprias mazelas, de perceber os seus defeitos, não tem coragem para ver e tentar mudar. Assim como tem muita gente que também não consegue ver as próprias qualidades e acaba sempre se reduzindo, se rebaixando. A gente não pode ser nenhum nem outro, né? Então, a busca pelo autoconhecimento é justamente você conseguir olhar para dentro de si e começar a se entender. Porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós já sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, que ninguém aqui nasceu perfeito, pronto para, sei lá, virar anjo, para ser tão bom como o Chico, como todas as boas referências que nós temos. Temos defeitos, sim. Enquanto a gente não encarar esses defeitos de frente, a gente não vai ter como evoluir. E por que a importância do evoluir? Porque quando a gente começa a perceber que esses pequenos passinhos de evolução que a gente dá ao longo do tempo são conquistas que ficam para sempre com a gente, não só nessa existência, não só nessa vida, como na nossa eternidade, e são conquistas que devem ser conquistadas com muita luta, mas devem ser comemoradas. É isso que a gente leva aqui, é por isso que a gente está aqui. A gente só consegue evoluir e conquistar quando a gente entende os nossos defeitos. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente começa a valorizar esse tipo de conquista em relação a conquistas materiais, a gente começa a dar prioridade para o ser em relação ao ter. Porque é muito fácil, eu sei, todos nós já fomos adolescentes um dia. Quando a gente é adolescente, a gente tem aquela coisa, porque eu tenho que ter aquele tênis daquela marca, eu tenho que ter a mochila daquela marca. Aí as pessoas, os adolescentes, começam a julgar e falar, poxa, essa pessoa é legal, porque essa pessoa tem. Aí vem a maturidade e vai mostrando, não. A gente começa a dar valor ao ser. E essa é a busca que a gente tem que tentar lutar para conquistar. São essas as coisas que a gente leva, né? E, bem, quando a gente começa a se conscientizar da importância do ser, não só para essa vida, mas para a nossa existência espiritual, claro que casando com a importância da materialidade, casando com o entendimento de que a gente precisa, sim, de bens materiais para a nossa existência, né? Para a nossa sobrevivência, e que você querer, sim, ter um carro, uma casa, isso não é um pecado, desde que isso seja feito segundo as leis divinas, sem pisar no próximo, sem desejar o mal ao próximo. Isso, enfim, nos ajuda a crescer moralmente. Isso eu li muito no capítulo 16 do Evangelho, que não... Deixa eu ver aqui, que eu sempre esqueço os nomes das coisas, mas está anotadinho aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo é excelente para esse tema. Então, a gente pode, sim, almejar bens materiais. Isso nos ajuda a querer ser melhores na vida e muitas vezes nos ajuda a crescer moralmente, mas a gente não pode ser apenas isso. A gente precisa dar importância, muita importância, ao nosso ser. E só para fechar a minha fala, a gente fala muito da evolução de todos nós, né, da sociedade. Eu, particularmente, estudando, vejo que essa evolução, ela só é conquistada quando a gente foca na evolução individual, na nossa evolução. Por quê? Porque quando a gente começa a levar essa jornada do ser e ser melhor a sério, a gente começa a não ter mais tempo para julgar o próximo, a gente começa a não ter mais tempo de fingir aquilo que a gente não é. E quando a gente entende que a gente precisa
superar essas questões e focar no nosso melhoramento, e cada um começa a pensar dessa forma, a gente entende que é a melhora de cada um de nós que leva à melhora do coletivo. É claro que isso não significa que eu vou pensar só em mim, eu vou ser egoísta. Não, isso não é egoísmo, isso não é uma questão de egoísmo. E também não é você querer se sentir superior ao outro, falar eu estou evoluindo, eu estou pensando em ser melhor e você não está. Não, é sem julgamento. Quando a gente começa e consegue sair dessa visão, né, do julgar ao próximo e pensar em me melhorar, e a gente começa a ter esse tipo de interação, a gente começa a ter uma sintonia. E essa sintonia em conjunto é que faz com que a gente consiga dar os nossos passos rumo à evolução coletiva. Isso é muito importante. Andréia, passo a palavra para você, porque é um papo que eu vou te falar. Se deixar, a gente vai, né? Com toda certeza. Não, eu já tô. Renan falou, eu já anotei um monte de coisa, você falou, já anotei um monte de coisa, mas é assim mesmo. Bom, Renan começou a nossa fala, né, nossa reflexão, colocando a questão do Livro dos Espíritos, e aí a gente chama atenção para a posse do necessário e a consciência tranquila e a fé no futuro. Marcela trouxe para a gente a questão do autoconhecimento, a questão da gente focar no ser, né? Que quando a gente começa a se preocupar na nossa evolução individual, a gente para de julgar. Fantástico isso, achei fantástico, Marcela, né? E você trouxe uma coisa que eu marquei, Marcela, que nesse momento a gente para de fingir o que a gente não é. E aí isso se encaixa perfeitamente no que eu vou trazer para vocês. A minha reflexão vai ser baseada também numa proposta da Joana de Ângeles, baseada, inclusive, numa reflexão sobre essa passagem de Jesus que a gente leu agora, né, na introdução, no Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz para a gente, né, quando ele fala, na verdade, para os apóstolos, que ele veio, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E o que é a vida? Porque a gente está falando do ter, né, do ter coisas materiais, a gente está falando do ser, a gente está falando que é importante, faz parte da vida, porque nós estamos vivendo, a gente está falando para espíritos, né? Essa nossa reflexão, a gente está fazendo ela para todos nós, que somos espíritos imortais, mas numa experiência material, numa experiência atual, numa experiência material, numa experiência reencarnatória, vivendo no mundo da matéria, com necessidades da matéria. E aí eu fiz uma perguntinha aí pelo YouTube, pelo canal do YouTube, coloquei: será que é possível ter, influenciando positivamente o ser? Por que eu fiz essa pergunta? Porque essa proposta de Joana de Ângeles para nós, ela diz o seguinte: quando Jesus fala para a gente, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, primeiro a gente tem que pensar que vida é essa que Jesus está nos colocando. Porque é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está vivendo. A gente está vivendo na dimensão material. Somos espíritos imortais, mas vivendo na dimensão material. E ele vem com uma proposta de que a gente, eu vim, ele, Jesus, para que a gente tenha vida, vida em abundância. E aí, fazendo um corte rapidinho na Joana de Ângeles, eu vou trazer para a gente o que nos diz Emmanuel sobre vida em abundância. Porque Emmanuel nos diz que vida em abundância, viver em abundância, é viver aqui, na materialidade, é ter experiências dignas da imortalidade. Olha que coisa profunda, gente.
Viver em abundância é ter experiências dignas da imortalidade. Mas como nós vamos ter experiências dignas da imortalidade? Que experiências serão essas? São aqueles tesouros que nós vamos levar conosco. E esses tesouros têm tudo a ver com o que a gente está refletindo hoje. Porque esses tesouros são os tesouros que a gente amealha como ser imortal. São as nossas aquisições morais. Só que é muito confuso isso. A gente tem que ter aquisições morais, ter experiências dignas da imortalidade, mas vivendo na materialidade. Vivendo no ter. Aí vamos entrar em Joana de Ângeles. Joana de Ângeles nos diz que a gente pode viver, a gente pode pautar a nossa vida em 4 itens. No ter, eu vou falar nos 3 primeiros e depois eu falo no 4º. No ter, que é o que a gente está falando hoje. Tem problema ter? A gente fala da posse do necessário. E aí, por isso que eu coloquei essa pergunta, Renan, Marcela e meus amigos. Porque quando a gente tem, a gente pode fazer muitas coisas úteis. Porque se nós temos posses materiais, nós podemos ser empregadores, nós podemos ser investidores em ciência e tecnologia, em pesquisas. Hoje nós temos vacina, e eu falo isso por uma experiência muito próxima, porque eu tenho uma sobrinha que trabalha diretamente, né, trabalha numa universidade que recebe muito, não aqui no Brasil, mas recebe muitos incentivos de benfeitores, de pessoas que têm muita grana, dinheiro mesmo, e estão ali colaborando, dando os subsídios necessários para que haja hoje, para que a gente hoje tenha vacina, para que a gente hoje tenha testes mais eficientes, e não só hoje na Covid, mas em tantas outras doenças, medicamentos, tratamentos, tecnologia de ponta dentro da medicina, e em tantos outros ramos. Olha, a gente aqui na tecnologia da informação, nós estamos utilizando isso graças não só a pessoas que pensam e têm ideias, porque sem o investimento não adianta ter ideias. Então, o ter, e aí a gente fala do ter bens materiais, a gente fala do ter uma casa, ter a posse do necessário e o além do necessário, porque senão a gente vai entrar naquele campo de, eu tenho que viver, aí a gente coloca o humilde, confundindo o que é ser humilde, né? E não é isso. Nós estamos num mundo ainda de diferenças, mas o ter pode nos levar a trabalhar positivamente para o ser. Pode sim. Então, mas aí tem uma outra questão. Como a Marcela falou muito bem, o grande problema pode se tornar o que fazemos para ter. Como chegamos nesse ter? E muitas vezes é muito difícil, inclusive a passagem no Evangelho sobre isso, que nós sabemos que a posse das coisas materiais pode ser um grande entrave também à nossa evolução, quando nós não utilizamos positivamente o que temos, ou temos um grande apego ao que temos, porque definitivamente o que temos conosco. Joana de Ângeles nos diz também que nós podemos viver a vida pautada no estar. O estar é efêmero. O estar a gente não leva conosco. Podemos estar político, podemos estar médico, podemos estar
um professor, podemos estar dirigente de casa espírita. Isso é estar. Isso é efêmero. Aí a gente lembra lá daquele diálogo que Jesus teve com o senador romano, Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, que ele disse assim quando encontrou o Emmanuel, na época senador romano: eu não vim aqui por causa do homem de Estado orgulhoso e prepotente. Ele não estava ali por causa daquele homem. Eu vim, disse Jesus, por causa de uma alma fervorosa na sua casa. Ele veio por um ser, por aquela mãe que amava a filhinha doente. Ele não estava ali pelo homem de Estado, pelo senador romano, que é efêmero. Mas, mais uma vez, nos diz Joana, tem problema estar? Não tem. Faz parte da vida. Pode ser um problema para nós, como espíritos imortais, o que fazemos para chegar nessa condição? E o que fazemos quando estamos ocupando principalmente, né, cargos desafiadores de comando? Gente, e isso daí não precisa ser numa escala de hierarquia muito grande, não. E isso pode ser dentro da nossa casa. Quando nós temos aquela hierarquia, pais e filhos, quando temos, às vezes, pessoas que trabalham na nossa residência. Então, como nós lidamos com essas posições que nós ocupamos, e aí vai recadinho, dirigente de casa espírita. Como nós somos dirigentes de casa espírita, estamos respondendo por algo muito importante. Não porque é importante ser dirigente, mas não, é como agimos quando estamos ocupando, às vezes, até mesmo uma função de dirigente de casa espírita, ou no nosso trabalho, aqueles títulos todos que a gente tem bonitos, pendurados na parede, e que temos que ficar felizes e ter, entre aspas, orgulho pelo nosso esforço pessoal, pelo nosso estudo, pela nossa dedicação. Mas nenhum deles vai conosco. Nenhum deles nós vamos carregar. Quando a gente chegar na espiritualidade, é a mesma história de Jesus falando com o senador romano. Não vão perguntar, chegou aí dirigente, fundadora da Casa de Tiago. Não, Paulo, presidente do Grupo Espírita Jesus e Maria. Não, não vamos ser recebidos com tapete vermelho no mundo espiritual porque fomos isso ou aquilo. Mas como agimos? O que fizemos de bem para nós e para o próximo, porque para nós também é importante. O que conseguimos frear do nosso orgulho, da nossa vaidade? Podemos pautar nossa vida, e aí Marcela falou, fingir o que não é. Joana nos diz que podemos pautar nossa vida no parecer. O parecer por si só não é. Parecer não é vida, porque não é real. Então a pessoa parece que é uma coisa e ela não é. Então, o parecer definitivamente não nos traz nada de útil. E a proposta de Jesus para nós, como diz Joana de Ângeles, quando ele vem nos dizer: vim para que tenham vida, vida em abundância, é pautar, basear a nossa vida no ser. Porque o ser é aquilo que levamos conosco. Mesmo que o nosso ser hoje não seja dos melhores, não tenhamos dúvida de que o nosso ser atual é o melhor de todas as nossas vidas. É a melhor versão de nós. Gente, se a gente não está muito bem, então não desanima. Pensa que a gente já foi pior. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. O melhor ser
somos nós hoje. Ai, mas a gente pode e vai melhorar. A gente pode e tenham certeza, vamos melhorar. Porque o que Jesus nos traz de proposta para viver a vida nessa dimensão material, utilizando o ter, porque faz parte da vida, estando em qualquer função ou situação. Mas se nós fizermos isso, vivermos essas duas esferas da nossa vida, utilizando, né, objetivando o ser imortal, nós certamente passaremos pelo ter e pelo estar. E aí eu dei uma entradinha no estar, Renan e Marcela, porque faz parte da dimensão espiritual, ou melhor, da dimensão material que nós vivemos. E aí sim, nós teremos experiências dignas da imortalidade. E aí sim, nós teremos essa felicidade, essa proposta de felicidade que está lá no Livro dos Espíritos. Porque quando nós basearmos nossa vida no ser imortal, passando com esse olhar do ser imortal pelo ter e pelo estar, certamente estaremos vivendo a vida em abundância. E agora eu divido de novo o momento com vocês. É isso aí, Paulo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E que ladrão é esse? São as nossas imperfeições. Esses ladrões que Paulo colocou, que está na passagem, são as nossas imperfeições. E a vida que Jesus nos propõe, que é a vida em abundância, é passando pelos seus ensinamentos, porque ele também disse para nós, e aí vai ser a minha fala de encerramento. E aí eu vou deixar para a gente encerrar com uma coisinha que eu quero falar sobre o ser. Vamos lá, pode voltar aí, eu passo a bola para vocês novamente. Nossa, quanta coisa a gente já falou, né? E quanta coisa a gente conseguiu aprender e, pelo menos, reviver de acordo com o que a gente vem aprendendo ao longo dos anos na doutrina. Tem uma frase que me chamou muita atenção nessa relação, o ter e o ser, exatamente porque muitas vezes nós confundimos. Eu acho que é um hábito nosso, né? Talvez devido à nossa imperfeição. A gente achar que é tudo ou nada. É lado A ou lado B. É direita ou esquerda. É vermelho ou é amarelo. Então, a gente leva tudo para um lado muito, muito extremo da coisa, né? Então, é o ser ou é o ter? Na verdade, para ser, a gente precisa do ter nesse momento. Então, não é dizer que a gente precisa abrir mão de tudo que é material, de tudo que nos pode levar aí a uma perdição no mundo, e sim saber estar consciente das suas atitudes para que a gente consiga, de fato, melhorar as nossas ações. E aí essa frase que eu vou ler aqui agora, da Joana de Ângeles, ela retrata muito bem isso. A Joana disse o seguinte: os recursos são para o homem utilizá-los, ao invés deste se lhes tornar servil. Olha que interessante. Muitas vezes a gente acaba sucumbindo à matéria. Por quê? Porque a gente não usa a matéria, a gente deixa a matéria nos usar. O dinheiro sobe a cabeça e aí a gente deixa acontecer N situações que podem provocar o mal, que podem provocar o egoísmo, que podem provocar diferentes situações
que aí já fogem daquilo que a gente estaria proposto no que diz respeito ao âmbito moral, não é? Eu sempre uso esse exemplo tá me fugindo o nome dele agora, um cantor Frejá, que tem uma música do Frejá que diz o seguinte: preciso ter dinheiro, mas você precisa saber que o dinheiro não deve levar não deve subir a sua cabeça. Mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Não são essas palavras, mas é preciso que a gente não deixe o dinheiro se apoderar de nós. O poder é que é o problema, né? Porque quando a gente está em uma situação de poder, a gente muitas vezes sucumbe a isso. A Andréia falou com a gente, pode ser que quando você está numa posição, você consegue um cargo de chefia, por exemplo, você chega lá pensando e com as melhores ideias, né? Só que muitas circunstâncias surgem ao seu redor e se você deixar se levar por aquelas situações, você pode se tornar uma vítima daquele sistema, daquele meio. É o que a gente observa muito no nosso contexto político atual, né? Muitas pessoas... Olha, gente, eu não posso acreditar e eu não acredito que todos os políticos que entram no âmbito da política entram pensando em roubar. Olha, eu vou entrar para roubar, para me dar bem, né? Eu tenho absoluta certeza e convicção de que muitos entram ali pensando: eu vou buscar o melhor para a coletividade. Eu vou buscar fazer o melhor para que as pessoas sejam melhores, tenham uma melhor possibilidade de vida. Só que muitos acabam deixando-se levar por esses meios. E aí é que entra a importância de nós ouvirmos o que a Joana de Ângeles nos falou. Ela falou que não é a posse que nos envelhece, é o que nós fazemos diante das condutas pessoais quando adquirimos essa posse. E aí também, para fechar esse raciocínio, eu volto ao Livro dos Espíritos, que sempre nos traz muitos esclarecimentos, não é? E aí, na questão de número 923, as perguntas de Kardec, às vezes, elas são muito mais reflexivas do que as próprias respostas, né? A reflexão que Kardec propõe ao perguntar alguma coisa é de suma importância. Ele diz: o que é para um supérfluo não representará para o outro o necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tenha muitas posses materiais, e a Marcela é uma pessoa que, em relação às questões materiais, ela não tem tantos bens, para ela adquirir um bem, um carro, por exemplo, como ela mencionou, nossa, é uma grande coisa, assim, uma conquista extremamente relevante. O que para mim não faz diferença, porque eu tenho 5 carros, não é? Porém, a resposta nos fala, nos leva exatamente a esse caminho, fala: de acordo, eu estou extremamente de acordo. O Espírito da Verdade diz. Só que nós temos que pensar o seguinte: se a gente for sempre olhar com o nosso ponto de vista, sempre vai ter esse tipo de problema. Ou seja, eu, enquanto rico, quero sempre mais. O pobre que conquista um pouquinho mais, ele está satisfeito com esse pouquinho mais que ele conquistou. Nós não podemos ter esse olhar. O nosso olhar ainda é um olhar muito materialista. E aí, a resposta ela é bastante grande, mas tem o finalzinho da resposta diz o seguinte: francamente,
Achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Ou seja, às vezes a gente reclama muito das coisas. A gente olha ao nosso redor, aparentemente está tudo transcorrendo muito bem para as outras pessoas e para mim, não. Mas a gente sabe que, por exemplo, lá na África, todos os dias, muitas pessoas morrem de fome. Aqui no Brasil, muitas pessoas passam dificuldades extremas que nós jamais cogitamos pensar que passaríamos em algum momento. Então, olhar para cima é muito fácil, porque quando eu olho para cima, certamente eu não consigo imaginar passar por uma situação difícil. Mas quando eu olho para baixo, eu tenho que agradecer imensamente todos os dias aquilo que eu adquiri, inclusive as dificuldades pelas quais eu passo. Porque são elas que me levam além, que me levam a aprender mais, não é? Então, essas reflexões são muito importantes para que a gente consiga pensar que o ter é importante para nos levar ao ser, não é? Bom, então, fica com vocês. Gente, Marcela, fala aí, bom, Marcela, depois eu preciso finalizo. complementar aqui. Vai ser rápido por conta do transcorrer da nossa hora, que voa quando a gente está falando de coisa boa, né? A gente está falando, né, do ter auxiliando no ser. Renan me passou um texto que eu achei sensacional e eu separei aqui um trechinho falando o seguinte: somos meros usufrutuários dos bens materiais, seus simples administradores, tanto que, para dizer o mínimo, os bens que julgamos possuir e que julgamos ser de nossa propriedade se transmitem aos nossos herdeiros ou sucessores por ocasião de nossa desencarnação. E isso vai acontecendo, né, conforme os herdeiros ou sucessores morrem, desencarnam, fica para quem ficou, enfim. Nós somos administradores, né? E como estamos administrando, né? Acho que não é o nosso caso, a gente não está aqui, ninguém aqui tem muito dinheiro, né? Mas falando de quem tem muito dinheiro, é legal a gente falar da caridade. A gente costuma falar muito nas lives da caridade de escutar, da caridade de ser um ombro amigo, de fazer oração. Mas nesse caso, né, quando se tem muito, a importância da caridade material, sim. Como o Renan está falando, né, dos problemas que a África tem da fome, que o Brasil tem da fome. A gente está vivendo um momento complicadíssimo, né? A importância que a caridade moral tem. E a gente sabe que nada é por acaso nessa vida. Uma pessoa que nasce afortunada em relação a dinheiro, a bens materiais, ela não nasceu afortunada à toa. Assim como a pessoa que nasce passando fome, passando necessidade, também tem um porquê. Mas não é por isso que a pessoa que nasceu afortunada vai deixar de assistir, de ajudar o que nasceu com fome. Porque tudo nessa vida é passageiro. Nessa vida não, né? Nessa nossa passagem eterna de reencarnações, nós estamos, como a Andréia bem falou, estamos com bens materiais, ou estamos com fome, ou estamos passando necessidade, o que for. Então, como administradores, o que nós estamos também fazendo com a nossa condição atual. Isso é muito importante. E mais um ponto que eu quero também destacar, que a Andréia falou, eu sou uma amante de história, né? Todos os grandes passos que nós temos na história de desenvolvimento foram graças a essas pessoas
que tiveram condições materiais de investir na ciência, no desenvolvimento, o progresso que a gente tanto fala no espiritismo, ele ocorreu graças sim ao dinheiro e graças também a esses espíritos que vieram com essas iluminações e que puderam, de alguma forma, materializar esses seus pensamentos, essas suas ideias, mas sem o dinheiro nada disso poderia acontecer. Então, só concluindo com o que o Renan falou, que a gente não pode ser 8 nem 80, né? Ninguém aqui pode pregar, não, olha, diante da importância do ser, vou abrir mão de todos os meus bens materiais e vou passar a andar pelas ruas doando tudo que eu tenho. Não, gente, não é isso não. É importante pra caramba a gente ter. Mas é importante a gente saber como administrar o ter para se tornar um ser melhor. E para, de repente, né, se a gente tiver a possibilidade, transformar o ser de muitas pessoas, transformar o estar de muitas pessoas. Então, era isso que eu queria falar agora, já agradecendo a oportunidade de fala e de estudo tão legal como essa. Andréia, é com você. Andréia, você tem que tirar o mudo. Estou tentando partilhar um negócio aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo, para eu poder encerrar. Ué, por que eu não consigo ver vocês? Não estou vendo. Andréia, a gente está te vendo. A gente está vendo mas você eu tá não estou mexendo no vendo PowerPoint, vocês. né? Pois é. Vocês estão me vendo, então? A gente está vendo o PowerPoint. Se você quiser compartilhar o PowerPoint, a gente vai te ver, tá bom? Então tá. Então eu tô acompanhando aqui no celular. Gente, então, tá passando aí o PowerPoint, tá? Tá, né? Não, agora não. Agora Tá, mas fechou. não tá aparecendo o PowerPoint? Não, não tá, não. Não? Então eu vou desistir dele. Então, desisti, pronto. Então, o que está no PowerPoint eu vou falar. É só porque tinha umas imagens bonitas. Bom, gente, eu sei que a gente já está super em cima da hora, e como a gente fez essa reflexão toda, né, e a gente mostrou, foi muito legal isso que o Renan falou, a gente não ser 8 nem 80, mas a gente veio aqui com essa proposta de Jesus para nós, né, que a gente tenha vida em abundância. E ele disse, né, que ele, na verdade, foi o nosso professor de vida em abundância. E como é que ele veio ensinar para a gente a ter vida em abundância, a viver a vida passando pelo ter, pelo estar, mas com experiências dignas da imortalidade, que é, na verdade, pautar a vida no ser. Como é que ele nos ensinou isso? Ele nos ensinou quando ele mesmo enunciou os eu sou que ele falou. Ele disse para nós assim: eu sou o pão da vida. Quem se alimenta desse pão nunca mais terá fome. Quem se alimenta da mensagem, dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, não tem fome espiritual. Porque a gente se sacia, porque a gente aprende. Ele disse para nós: eu sou a luz do mundo. Quem anda através de mim nunca ficará em trevas, porque ele ilumina o nosso caminho. Ele, na verdade, é a bússola que nos guia a jornada. Então, ele nos mostrou acendendo a sua própria luz para iluminar o nosso caminho. Ele disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim.
Ele é o caminho, porque os seus ensinamentos nos mostram o caminho. Os seus ensinamentos são um roteiro seguro para a gente atingir essa felicidade real, essa vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade. Conhecei a verdade e a verdade os libertará. Por que que nós ficaremos livres conhecendo essa verdade que ele nos trouxe? Porque nós reconheceremos que somos espíritos imortais, porque nós saberemos que a vida não cessa com a morte do corpo físico e que tudo o que nós fazemos aqui é de responsabilidade única e exclusiva nossa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da vida eterna, porque somos espíritos imortais. Mas o mais bacana, dentre outros eu sou que ele falou, e ele nos mostrou isso através dos seus ensinamentos, através dos seus exemplos, que ele realmente era tudo isso. Mas o mais bacana, para nós como espíritos em aperfeiçoamento, espíritos que estamos na nossa melhor versão nessa encarnação, ele disse: tudo que eu faço, vós fareis e muito mais. Isso é a maior fala de esperança, é a maior mensagem de esperança para Jesus. Que um dia seremos luz, seremos pão, seremos caminho, seremos verdade, seremos vida. Mas hoje, nessa dimensão material, nessa melhor versão de nós já podemos acender aquela luzinha pequenininha dentro das trevas. Quando a gente acende um fósforo, quando está faltando luz, ou um isqueirinho, agora todo mundo acende celular, mas antigamente era isso, né? A gente pegava uma vela e acendia, mas a gente ainda tem velinha de cheirinho. Hoje em dia até vela é fake, né, gente? Mas quando a gente acende aquela pequena chama, ela é capaz de trazer uma grande luz e iluminar não só os nossos caminhos, mas o caminho de quem anda conosco. Então, essa é a proposta de Jesus para nós. Que a gente, com todos o eu sou que ele disse, que ele testemunhou, e nos deu essa fala, essa mensagem de maior esperança. Tudo que eu faço, vós fareis e muito mais. Significa, está lá, está escrito. Nós vamos viver o ser imortal que somos. Muito obrigada, meus irmãos, por terem dividido essas reflexões conosco. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Muito bom. Obrigada, Renan. Obrigada, Marcela. Foi muito bom estar com todos vocês nessa noite. Realmente, nós tivemos muitas reflexões e cada uma delas certamente é de grande valor. Vai ficar ali na nossa mente para que nós trabalhemos e consigamos, de fato, aos poucos, melhorar em cada um de nós, a fim de, através do ter, através do necessário, através do melhor que temos, ser o melhor para o futuro, não é? Ser o melhor para a imortalidade, ser o melhor para o outro. Jesus já nos disse, né? Amar ao próximo como a si mesmo, então nós só podemos dar aquilo que temos. Então vamos buscar adquirir aquilo que de melhor nós podemos para dar ao outro. Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer nossa prece? Renan, quer fazer nossa prece? Pode ser. Faz nossa prece, então, por favor. Vamos lá. Vamos agradecer, fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, Mestre amado, diante de tudo que nós aprendemos com o estudo desta noite, que nós possamos, Senhor, nos esforçar para juntos
conseguir atingir a plenitude do ser, para que sejamos como tu nos ensinou, o sal da terra, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida. Que nós possamos, Senhor, através desse momento de vibração, energias positivas sendo emanadas por todos os locais onde essa mensagem chegou nesta noite, ser um ponto de luz para que consigamos também auxiliar a todos aqueles que necessitam de uma ajuda, de um socorro espiritual neste momento. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que estão acometidos por das diversas doenças, as doenças do corpo, as doenças da alma, do espírito, que estão em hospitais, em meio a esta crise da pandemia em todo o mundo, que todos possam ser amparados, Senhor, assim como todos os profissionais da saúde, todos os irmãos que estão atuando em prol de colaborar para uma melhora nesse momento. Pedimos também por cada um dos corações que aqui esteve conosco e assim pedimos a permissão para encerrar a nossa live desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, fechando aqui, nós, mais uma vez, convidamos a todos para estar conosco na próxima semana. Obviamente que a nossa live toda segunda-feira às 19h55, mas também convidamos vocês para amanhã estarem com um amigo qualquer, que eu não sei exatamente quem é, mas alguém estará fazendo o projeto Pastorino, às 7h55 da manhã. E à noite nós teremos a live do Amor e Caridade. Centro Espírita Amor e Caridade, exatamente, do nosso amigo Antônio. Então, na página do Terceiro Seu, no Facebook e no YouTube. Também deixamos já o convite para quarta-feira. Como a Andréia disse no início, nesse mês de março, nós completamos 1 ano das transmissões pelas páginas do Terceiro Seu. Foi logo quando nós entramos na quarentena, na pandemia no ano passado. Todas as atividades presenciais foram suspensas e migramos todos para a internet. Num primeiro momento ainda um pouco confuso, cada um estava um pouco perdido, as casas espíritas não sabiam muito o que fazer, até que nós nos encontramos, nos reunimos e deu tudo certo. O momento de união e oração se consolidou, depois as casas foram fazendo as suas lives individualmente, aqui o Jesus e Maria com o GECAT se reuniu, enfim, todos tivemos a possibilidade de participar e continuar estudando, mesmo que de maneira virtual. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos a segunda live que trará como elemento essa vibração pelo primeiro ano de momento de união e oração. E, obviamente, estaremos juntos, eu, Mauro, a Sandra Coronato, o Wagner, da UMEP, e também os convidados Delma Mura, da UMEP, e o nosso amigo lá do Grupo Espírita dos Humildes, Arnaldo. Estaremos nós 6 juntos aqui para estudar na próxima quarta-feira, ok? A gente já deixa o convite aqui. Andréia, algum recado? Lembrando a vocês que no próximo mês teremos também a nossa live do Instagram, do GECAT, a princípio dia 21,
que é a terceira quarta-feira do mês, e esse mês é aquela live do Tira Dúvidas sobre o Espiritismo, e esse mês vai ser para onde a gente vai? Para onde nós vamos? É nosso lar, umbral, céu, inferno? Isso Excelente existe? tema. É isso aí. Tá? Então, esse mês, esse é o tema. Então, já façam suas perguntas, podem enviar pelo direct e indiquem, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem ainda a doutrina espírita, têm dúvida, pessoas, às vezes, que, como diz a Marina, nossa companheira, são ressabiadas, desconfiadas do espiritismo e Curiosa. tal, curiosas, e aí é muito bom, né? Às vezes pessoas que até são de outras denominações religiosas, mas têm a curiosidade de conhecer, porque a gente faz uma coisa que é para todo mundo mesmo, e para nós espíritas também, a gente está sempre aprendendo, né? Então, esse mês vai ser para onde nós vamos. O céu existe? O inferno existe? Vamos falar sobre isso. Então é isso, gente. Boa noite, cuidem-se, cuidem-se. E pensamento positivo, vibrações positivas e pensamento no próximo. Cuidar da gente é cuidar do próximo também. Boa noite para todos, fiquem com Deus. Marcela, mais Boa uma noite. vez, obrigada. Renan. Eu que agradeço, gente. Boa noite para todo mundo. Vamos ressaltar esse recadinho da André, esse último. Quem puder, fique em casa. Se tiver que sair, todos os cuidados necessários. Estamos vivendo um momento crítico, mas com fé em Deus e consciência de todo mundo, que é muito importante, todo mundo colaborando para isso melhorar, gente. Só fé não vai adiantar, não. Vamos botar isso em prática. A gente não aprende no Espiritismo que fé sem ação não adianta. É fé e trabalho. Então, bora trabalhar nisso para resolver essa situação. E só agradecer. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.